Bora lá, pessoal. Aula 23, 24, áreas, página 140. Uma aula bem rápida, não tem muita coisa aí, a não ser área de triângulo. Uma nova maneira de se calcular área de triângulo a partir do que a gente aprendeu lá na frente A, matriz e determinante, certo? Então, só para relembrar, nós aprendemos primeiro a fórmula de calcular a área do triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2, a primeira fórmula que a gente tem contato. Os triângulos lá a gente consegue mensurar fácil a base, a altura, e aí a gente começa a sistematizar que a altura não é ao lado, a altura é do ponto mais alto até o ponto mais baixo, que é a base, e aí a gente faz base vezes a altura dividido por 2, os exercícios são nesse sentido. Quando foi o ano passado, a gente já começou a calcular a área a partir das relações trigonométricas, porque no nono ano a gente já aprendeu, no primeiro ano aprofundou as relações trigonométricas, e aí a gente já começa a calcular a área de triângulo agora quando eu não tenho altura, mas eu tenho dois lados e eu tenho um ângulo entre esses dois lados, tem que ser entre os dois lados, certo? Então aqui ó, tem um ângulo alfa aqui, aí tem um lado C, eu tenho um lado B, então a área desse triângulo, se não for possível encontrar a altura para aplicar essa aqui, eu vou dizer que é lado vezes o seno do ângulo que está entre esses lados, dividido por 2, dessa maneira eu consigo calcular. Então é a segunda maneira. A terceira maneira, na verdade ele é base vezes a altura dividido por 2, mas aí ele se aplica já diretamente a um triângulo equilátero, que a gente vai utilizar bastante também nessa próxima apostila que irá entrar, geometria espacial. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Já fiz a demonstração dessa fórmula para vocês. Ela vem do Teorema de Pitágoras. Você pega um triângulo equilátero, tira a altura dele aqui, ele divide a base no meio. Então aqui fica L sobre 2, lá L, aqui é H. Então a gente aplica o Pitágoras, L ao quadrado é igual a H ao quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado, isola, a gente encontra a altura. A altura é L, raiz de 3 sobre 2. Como a base é L multiplicado por L raiz de 3 sobre 2, dividido por 2, porque é base vezes altura dividido por 2, a gente chega nessa fórmula aqui, que é L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então assim a gente já sabe calcular direto a área do triângulo equilátero. E aí a gente tem essa nova fórmula, que é a que nós temos aí na página 140. Então assim, eu não consigo aplicar nenhuma daquelas outras fórmulas. Por quê? Porque foi dado coordenadas aleatórias num plano cartesiano. Pode ser através já direto do gráfico, igual eu vou deixar um exercício aí para vocês, ou pode ser direto com as coordenadas, sem o desenho dele lá no plano cartesiano. Não importa. Então, como nós vamos fazer? Se ele é um triângulo, ele tem lá as três coordenadas, os três pontos, os três vértices, A, B e C, por exemplo. Então, a área será o módulo do determinante da matriz das coordenadas dividido por 2. Por que o módulo? Porque não existe área negativa, óbvio, né? Então, o módulo está aí para poder tirar o negativo. Como que a gente vai fazer isso? Então, eu vou fazer uma coluna com as coordenadas x dos pontos que são os vértices. Então, eu vou pegar x do ponto A, x do ponto B, x do ponto C, formar uma coluna. Vou fazer a mesma coisa com a coordenada y. Vou pegar y do ponto A, y do ponto B e y do ponto C. Porém, a gente só calcula determinante de matriz quadrada, certo? Então, não daria uma matriz quadrada. Então, a gente utiliza o elemento neutro, que é o 1, constrói essa coluna com os números 1. Desta maneira, a matriz ela fica 3 por 3. Aí a gente aplica a lei de Sarros. O que seria a lei de Sarros? Copia as duas primeiras colunas aqui do lado. O procedimento é esse.
tranquilo, tá? Tranquilo. Coloca uma coluna X, coloca uma coluna Y, coloca uma coluna com os números 1. Virou uma matriz 3 por 3. Aí a gente vai lembrar, como é que calcula a determinante de matriz 3 por 3? Copia as duas primeiras colunas, 3 diagonais principais, menos 3 diagonais secundárias, tá? Então, o conceito é esse. Vamos ver aqui na prática como é que fica aqui. Fiquei em cima do resultado. Pronto. Aí, então, aqui eu tenho o seguinte. Ó, esse aqui, ele só deu... Esse aqui, ele só deu a as coordenadas cartesianas do ponto, né? Então, nós não precisamos montar o plano cartesiano para isso. Então, veja só aqui, ó. Primeira coluna são todas as coordenadas x dos pontos. 4, 0 e 0, certo? Coluna x. Coluna y, 0, 0 e 6. 0, 0 e 6. Essa coluna a gente constrói com os números 1, 1 e 1. Beleza, virou 3 por 3. Agora eu aplico a lei de Sarros, que é copiar as duas primeiras colunas. Copiei as duas primeiras colunas. 3 diagonais principais, ó. 0, 0 e 0. 0, 6 vezes 1, 6, vezes 4, 24, 0. Certo? Ficou 0 menos 24, que deu menos 24. Então, menos 24, quem que é? É o determinante, certo? Não é a área. Menos 24 é o determinante. A área é metade do módulo do determinante. Bom, metade do módulo do determinante é 12 unidades de área. Simples assim. Então, isso, não vou me alongar, porque eu tenho um recadinho bem bacana, bem importante para vocês aí, para não ficar muito extenso o vídeo, né? Acho que vocês vão gostar, é um projeto bem bacana aí que nós vamos experimentar, para ver se a gente consegue se adaptar. Vou deixar esse desafio aqui para vocês, né? É o exemplo contrário daquele ali, digamos assim, porque aqui a gente tem o desenho, pega os vértices, né, a coordenada dos vértices e aplica a fórmula e calcula, tá? Bom, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Nós fomos convidados, né, tive uma reunião semana passada com o PQ. Para quem não sabe, ele é o responsável por toda a parte pedagógica da Rede Decisão. A convite do professor Alexandre de Geografia, que ele é o professor mais responsável por ele tem algumas funções a mais, vocês já sabem disso, juntamente com uma jornalista, ela chama Roberta Firmino, ela é de Minas Gerais, que ela é produtora de blog, só que é blog inteligente, né? A partir de buscas no Google. Então, ela é especialista em montar artigos que fiquem nas primeiras buscas do Google por palavra-chave. Em resumo, é isso, tá? Tem todo o material que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Em resumo, é isso. E aí, nós estamos sendo os primeiros, os pioneiros, né, na rede decisão. E, se eu não me engano, pelo que eu entendi para ela, dela não é só na rede decisão, não. Ela já faz esse trabalho, né? E ela já tem bastantes artigos. Eu entrei lá, tem para paz. Eu não vou entrar nesse mérito porque é com o professor Alexandre. E tem para alunos, né? Eu entrei no de paz também para dar uma olhada, mas eu explorei mais o de alunos. E parece que não tem nada sobre matemática, não tem artigos escritos sobre exatas, então ela estava muito animada
para saber se a gente ia topar, né, esse desafio, porque ela queria muito publicar artigos de exatas, né? Então, depois que a gente conversou bastante na live, a gente vai bater um papo melhor. Eu disse que para iniciar, eu iria iniciar com a turma que eu tivesse um pouco mais de segurança, de confiança, que eu, né, conhecesse um pouco mais. Mesmo porque é um tipo de trabalho que vocês sabem que eu realizo porque eu acredito muito, porque está pautado nos autores aí, né, que descrevem a porcentagem de como a gente aprende. E lá no topo, lá em cima, entre 80% e 90% é quando a gente ensina, né? É ensinando o que você aprende. Então, por isso que às vezes eu peço para vocês trabalhos do tipo que eu pedi esse ano, elaborar um plano de aula, gravar uma aula, tal, explicar. Então, é isso. Eu acredito nisso. E aí a gente tem a chance de conciliar duas coisas muito importantes, né? Criar uma memória, criar um legado, ter o nome de vocês, né? Vocês em um artigo publicado em uma revista digital, digamos assim, né? E eu acredito que vai ser bom para a experiência, vai ser bom para o currículo e, sem dúvida nenhuma, será incrível para a aprendizagem de vocês. Então, vocês serão a primeira turma e a única, né, que eu vou fazer, que, como eu falei, será a primeira vez, tanto para nós, tanto para a rede de decisão, de todas as unidades, nós também seremos os únicos. É, a gente que está começando isso aí. E para eles também, enquanto produtores de blog, será o primeiro de exatas também. Tá? Então, eu falei para ela o seguinte: isso aí já tem, acho que vai para 3 semanas, porque a gente fez uma primeira live, né? Reunimos, nos falamos, aí eu fui dar uma pesquisada, dar uma olhada, como é que seria. Ela me mandou o material. E aí eu falei para ela que eu tinha acabado uma sequência de matrizes com vocês, bem grande, né? Eu achei bem produtivo nossas sequências de aula e que se a gente começaria por esse tema matriz. Então, assim, veja como que é o trabalho dela. Ela é uma jornalista, ela falou a parte de revisão técnica de conteúdo para ver se está certo, se tem exercício certo ou não, isso aí é a minha parte, é a minha responsabilidade, porque ela falou que a parte pedagógica ela não sabe nada. Ela é uma jornalista, então ela vai fazer a edição e fazer a publicação. Então, esta é a parte dela. E a parte dela também é fazer essa busca. Então, eu falei o tema, matriz. Então, ela demorou bem uma semana aí, uns 5 dias aí, 6 dias, para me dar esses temas que estão aparecendo lá. Ó. O que é a matriz, como calcular a matriz, porque ela vai no Google, ela faz uma busca inteligente lá, ela me explicou sobre o que as pessoas mais procuram lá. Então a pessoa não vai lá e digita assim, matriz. Né? Então as buscas, a tendência é ter aquelas palavras-chave nos artigos. Então eu falei para ela assim que dividisse em 10, né, pela quantidade de alunos que eu tenho no segundo ano. Eu conseguiria fazer grupos aí de 4 alunos, mais ou menos, né? Precisa ser fechadinho, porque juntando o segundo A e o segundo B tem em torno de 40 alunos, e 10 temas seriam suficientes dentro do tópico matriz. Então ela me mandou esses tópicos aí na terça-feira agora. E aí aqui tem alguns exemplos. Todos esses tópicos têm estes exemplos aí. Então o que, que o artigo tem que conter? Então, por exemplo, o primeiro lá, palavra-chave é o que é matriz. Então, a descrição. Nesse artigo, vamos explicar a base para que seja possível entender os conceitos e operações com matrizes. Portanto, é muito importante ser bastante didático, ok? Isso aqui ela está orientando a escrita de vocês. Dê exemplos e utilize uma linguagem fácil de entender. Podemos passar por alguns pontos, como o que é a matriz, elementos, representações. Todos esses termos aqui, ó, eles têm que conter, né, no artigo que vocês forem escrever. E
ela disse que o que deixa, né, esses artigos lá em cima no Google em busca é você repetir mais de uma vez essa palavra-chave. Então, o que é matriz seria o tema. Então, neste artigo, nós vamos entender o que é matriz. Então, já repeti o que é matriz de novo. Assim, podemos entender algumas coisas, aplicar a vida de como é matriz no nosso dia a dia. Só um exemplo, tá? Então, assim, quanto mais a gente conseguir repetir dentro do nosso artigo a palavra-chave, a chance de estar entre os primeiros na busca do Google quando alguém for fazer uma busca é muito grande. E isso vai servir não só para a rede decisão, não só para o Fátima, isso vai cair na internet e assim, é uma maneira de vocês aprenderem, uma maneira de ter o nome de vocês no artigo e ajudar até outras pessoas quando precisarem de ajuda, quando forem buscar uma explicação, algo, né, sobre matriz. Beleza? Por cima é isso, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Não fiquem preocupados, porque isso aqui, ó, essa descrição aqui, ela tem um artigo inteiro, eu vou mostrar para vocês na live, tem um artigo inteiro detalhando passo a passo. Quer ver? Eu vou até, deixa eu ver se consigo mostrar ele aqui, tá? Aqui tem a orientação de estudo e, e aí, tá aqui, ó, tá vendo? Vocês vão receber um guia que ele vai direcionar toda essa escrita, falando como é que tem que ser uma escrita para, tá vendo? É isso aí, tá? É enorme, ó, ela é Roberta Firmino. É, eu acho que será interessante. Porém, já estou adiantando aqui no vídeo para falar para vocês o seguinte: não será obrigatório a participação. Seria muito interessante se todo mundo participasse. Claro, gostaria muito que todo mundo participasse, mas não será obrigatório, né? Com quem participar contará como produção específica, contará como nota, claro. Quem não quiser participar, não quero ter o meu nome em um artigo na internet. Ótimo, não vou obrigar, nem posso, não tenho esse direito. Eu passarei outra atividade como trabalho de composição de nota. Então, eu espero que vocês pensem para que na live aí daqui a pouco a gente decida os grupos, quem vai participar e a gente já começar a escrever esses artigos aí. Beleza? Valeu.